Boa noite. É uma alegria nós podemos estar aqui nessa noite com vocês para podermos estudar a palavra do Senhor. E como aqui foi mencionado através da música, hoje nós apenas estamos sonhando, mas um dia nós veremos o Senhor face a face. Hoje, como diz Paulo, nós estamos apenas olhando por espelho, contemplando Jesus através da comunhão. Mas chegará um momento que nós teremos a oportunidade de abraçá-lo e agradecer por tudo que ele tem feito por nós. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, para poder juntos, comigo, podermos estudar a palavra e podermos sair dessa noite aqui com o coração cheio de alegria, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Estamos aqui estudando todos os domingos. Estou com a oportunidade hoje de desenvolver com vocês o 8º tema do Desejado de Todas as Nações. E eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Nós iremos ler aqui alguns versos. E depois nós iremos aí para algumas aplicações e reflexões do texto. O tema aí da nossa mensagem já está no telão, se acompanhar. Muito bem. Antes de lermos o texto, vamos falar com o nosso Pai mais uma vez. Querido Deus, querido Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. O que seria de nós, o que seria da humanidade, se não houvesse essa possibilidade de salvação através da cruz? Pedimos que nessa noite o Teu nome seja engrandecido, o Teu nome seja glorificado e, acima de tudo, que os nossos corações desejem cada vez mais a presença do Senhor, que um dia veio a esse mundo morrer numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está no céu e voltará um dia para nos buscar. Conduz aqui o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam, aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o Cristo, o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o Rei dos Judeus. Verso 39, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto aqui, ele é uma sequência, como vocês sabem, daquela semana onde Jesus estava sendo julgado, onde Jesus teve momentos bastante difíceis. Antes de Jesus chegar até a cruz, sabemos que ele passou pelo Getsêmani, e não foi um momento fácil. Na verdade, a vida de Jesus, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, nunca foi fácil. Desde o dia que ele nasceu, ele foi perseguido, e até o último dia da sua vida. Jesus ali esteve no Getsêmani com os discípulos, e para sua grande decepção, no momento que ele mais precisava dos seus amigos, os seus amigos os abandonaram. Jesus, ao sair do Getsêmani, ali foi preso, depois de ser traído ali por Judas, por um beijo, foi levado até ao julgamento. Como vocês sabem,
o texto menciona que Jesus, ele foi julgado por Pilatos, também ali passou por Herodes e vários líderes ali do Império Romano. Porém, para vocês terem uma ideia, o julgamento de Jesus, ele não foi um julgamento justo. Por quê? Primeiro que Jesus, quando ele foi preso no Getsemane à noite. De acordo com os historiadores, o julgamento não poderia ser feito à noite. Mas ali os fariseus, eles convocaram o sinédrio de última hora e levaram ali todos para que pudessem julgar Jesus. E o julgamento de Jesus, ele não foi determinado quando ele estava diante da multidão. O julgamento de Jesus já havia sido determinado diante do sinédrio, onde todos tramaram ali, armaram ali uma arapuca para Jesus, e colocando ali Jesus numa situação bem complicada. Jesus foi agredido, e depois, ao amanhecer, para que mostrasse para as pessoas que Jesus ali teve um julgamento, e para que as pessoas não questionassem o julgamento de Jesus, ele foi levado a público, onde ele chegou diante da multidão para poder ali ser condenado. Então, como nós sabemos, foi apresentado ali dois homens, Jesus e Barrabás. A cruz que foi preparada, ela não foi para Jesus, até porque Barrabás era que deveria morrer. Barrabás era um malfeitor, Barrabás era o ladrão, Barrabás tinha cometido crimes. E eu pergunto para vocês, qual foi o crime que Jesus cometeu? Por que Jesus estava sendo acusado? Por curar pessoas, por fazer milagres, por transformar ali água em vinho, por tirar uma mulher que ali sofria de 12 anos de um fluxo de sangue, tirar aquela mulher daquela doença, por curar cegos, por curar coxos. Era por isso que ele estava sendo condenado. Então veja, quando Jesus chegou diante daquela multidão e sendo apresentado diante da multidão ali, depois de ter sido já julgado, o seu julgamento já estava determinado, ali quando estava ele e Barrabás, ao ser apresentado diante da multidão, ele faz a grande pergunta: a quem vocês quereis que nós o crucificamos, ou julgamos, ou condenamos? E a grande multidão, possuída pelo demônio, os demônios ali estavam influenciando a multidão, além dos próprios líderes ali do sinédrio que estavam ali influenciando aquelas pessoas, disseram: crucifica Jesus. Barrabás, ao olhar para aquela situação, ele ri. Quando ele é trazido diante da multidão, ele já chega já caçoando a multidão, rindo, né? Me trouxeram aqui. E quando ele, diante da multidão, onde perguntam: quem nós iremos aqui condenar? E quando a multidão responde assim: e Jesus Cristo crucificam, nem o próprio Barrabás naquele momento talvez acreditou naquela situação. Esse homem não tem crime nenhum, nem preso estava, e agora eu que vou ser liberto? Quando ele olha para o lado e vê Jesus, aquele rosto sereno, aquele rosto de uma pessoa inocente, e quando ele percebe que ele é um malfeitor, quando ele percebe que ele é alguém que deveria ser condenado, nem ele mesmo acredita. Queridos, naquele tempo existiam homens que eram fazedores de cruzes, né? Faziam cruz, e a cruz estava preparada, não era para Jesus, era para Barrabás. Barrabás tinha uma estatura maior do que Jesus, Barrabás tinha um corpo mais forte do que Jesus, e Jesus, até chegar aquele momento, Jesus já estava bem debilitado. Se você acompanhar a trajetória de Jesus, em poucos momentos, ele se alimentava mais do que o céu oferecia. A vida de Jesus era dividida em dois momentos: monte e multidão. Então Jesus às vezes não tinha nem tempo para comer, mas a sua vida era mantida pelo poder de Deus, a vida dele era mantida pelo poder do Pai. Então Jesus, naquele momento, ao sair ali de frente da multidão, ao ser julgado, agora ele é levado para ser o quê? Açoitado. E como todos nós sabemos, naquele tempo Jesus, ele foi açoitado de uma forma muito cruel. O chicote que foi usado para açoitar Jesus, de acordo com os historiadores, ele tinha tiras de couro, e na ponta dessas tiras tinha pequenas bolas de ossos, onde quando o soldado lançava aquela bola nas costas de Jesus, aquela bola grudava nas costas de Jesus, e quando ele puxava, arrancava pedaços das costas de Jesus. Então, além da condenação que Jesus estava tendo ali de forma injusta, o tratamento, a condenação e o castigo também era injusto,
porque aquilo ali era para ser feito por um bandido, era para ser feito por alguém que cometeu crimes hediondos. Mas que crime Jesus cometeu? Além disso, colocaram sobre Jesus uma coroa de espinho, apertaram aquela coroa, então sangue estava descendo pelo rosto de Jesus, sangue estava agora correndo pelas costas de Jesus. Colocaram a roupa sobre as costas de Jesus e agora o obrigaram a carregar uma cruz. O texto no livro Desejado de Todas as Nações, na página 423, diz assim: a carga do Salvador era muito pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Mas, quando, após ser açoitado, a cruz lhe foi posta sobre os ombros, a natureza humana não pôde suportar. Ele caiu desmaiado sob a pesada carga. Eu fico imaginando, queridos, que quando Jesus estava ali percorrendo aquele caminho, o pouco de força que ele ali ainda tinha para poder carregar aquela cruz, que não era dele, era uma cruz de um tamanho que não era para ele, o peso também não era para ele, ele aqui ali com as poucas forças estava percorrendo aquele caminho, e as 40 chicotadas não foram suficientes, porque os guardas continuavam batendo em Jesus no decorrer do caminho, e chegou um momento que Jesus, como diz o texto aqui, Jesus desmaiou, Jesus caiu no chão com cruz e tudo. Veja, naquele momento diz que tinha um homem ali observando aquela cena, um agricultor, e ali os homens olham para ele, viu o seu porte físico e falam assim: vem aqui, carrega essa cruz. E ele olhou assim: mas essa cruz não é minha, o que é que eu tenho que carregar? Eu não fiz nada, nós estamos mandando, pega essa cruz e carregue. Queridos, todos nós precisamos carregar a nossa cruz. Eu não sei qual que é a cruz que você precisa carregar. Talvez a cruz que você esteja enfrentando, talvez seja um problema de doença. Talvez seja uma enfermidade que você usa medicamentos, talvez seja uma enfermidade que você já foi a médico e você não recebe cura e você não entende. E isso se tornou uma cruz na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, que carregou a maior cruz desse mundo, Ele vai ajudar você a carregar essa cruz. E se essa enfermidade, ela não for curada aqui na terra, eu garanto para você que quando Jesus voltar, essa enfermidade vai ser curada. Queridos, existem cruzes também que são relacionadas a problemas em relacionamentos, problemas financeiros, problemas de ordem espiritual. Tem gente que vive uma vida atormentada, tem gente que vive uma vida atribulada, crise existencial. Onde está Deus? Por que estou aqui? Para onde vou, mesmo fazendo parte de uma igreja? Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Jesus que carregou a cruz naquele dia, a cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua, mas o Jesus que carregou essa cruz, ele suportou tudo isso porque ele ama você. Ele suportou tudo isso porque ele falou ele queria dizer para você nessa noite: querido, é só um pouco mais e eu estarei voltando para levar você para o céu. Prepare-se, se prepare, olhe para a cruz, não olhe para a cruz como apenas símbolo de vergonha, símbolo de tortura, mas olhe para a cruz como símbolo de salvação, porque enquanto Jesus estava morrendo, nós estávamos nascendo, não no sentido literal, mas Jesus estava morrendo fisicamente, e nós estávamos nascendo, porque a gente estava recebendo de Jesus a oportunidade de ir para o céu. Se Jesus não morresse na cruz, eu e você não teríamos oportunidade de salvação. Viveríamos aqui poucos anos, alguns poucos anos, outros muitos, e morreríamos, e a vida se resumiria apenas isso, o final da vida seria isso. Mas a cruz de Jesus nos apresenta que existe esperança para nós além desse mundo, existe esperança além do sofrimento dessa terra. O sofrimento dessa terra tem prazo de validade, queridos. Se o pecado está fazendo você sofrer, se o pecado está fazendo você sangrar, se o pecado está fazendo você adoecer, Jesus está dizendo para você nessa noite: um dia isso vai acabar, um dia isso vai terminar. Agora, para que isso aconteça na sua vida, você precisa aceitar a Jesus hoje, não é amanhã, não é quando Ele voltar. Você tem que entregar o seu coração para Jesus diariamente e pedir a Ele: Senhor, refrigera minha alma, Senhor, transforma o meu coração, Senhor, transforma o meu caráter, Senhor, transforma a minha família, Senhor, transforma a escola adventista, Senhor, transforma o quadro de funcionários, Senhor, transforma as famílias que estão aqui nessa escola, Senhor Jesus, transforma a minha família que está lá em outro estado, e Jesus poderá fazer isso. Queridos, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, depois de Jesus passar por tamanho sofrimento. Ali no Getsemane, como nós sabemos, o texto menciona,
que ali no Getsemane, Jesus, ele transpirou, suou gotas de sangue, porque o peso era grande. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Sabe por quê? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é a nossa vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus normalmente é contrária à minha e à tua vontade. Porque o que nós queremos muitas vezes é limitado. O que nós queremos é para essa terra. E o que Jesus está dizendo para você é o quê? O que eu estou oferecendo para você não é para essa terra, é para o céu, é para a eternidade. E a eternidade pode começar em nossos corações hoje, se eu e você abrirmos o coração para Deus. Jesus ali chega no Gólgota e agora coloca Jesus ali sobre o madeiro, colocam pregos nas mãos de Jesus. Se Jesus já estava agonizando de dores por causa das feridas nas suas costas, por causa do calo que ali esteve no seu ombro por conta de carregar uma cruz muito pesada. Agora Jesus ali grita de dor, porque agora pregos estavam sendo colocados nas suas mãos, pregos estavam colocando nos seus pés. Aquele homem que carregou a cruz de Jesus, quando ele chegou ali, ele estava completamente limpo, a sua roupa estava limpa. Só que quando ele pegou a cruz de Jesus, ele teve um encontro com Jesus, a primeira vez que ele teve um encontro com Jesus, o sangue de Jesus sujou a sua roupa, mas agora o sangue que estava na roupa de Jesus, ao ele ver o sangue sendo derramado de Jesus, agora através dos cravos, ele pôde entender que aquele homem não era um homem comum. Queridos, Jesus não é um homem comum. Jesus foi um homem, Jesus foi um ser humano, mas acima de tudo, Jesus foi Deus. E ele esteve nessa terra para poder trazer para nós a esperança da salvação. O sofrimento foi extremo, queridos. E ali em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que Jesus conseguiu chegar até o Getsemane? Sabe por que Jesus conseguiu chegar até a cruz? Sabe por que Jesus subiu ali, foi crucificado, levantado? Sabe por que ele conseguiu? Porque ele ama você. O que motivou Jesus a estar na cruz foi o amor que ele tem por você. E nessa noite eu pergunto, será que o amor que nós temos por Jesus, será que corresponde pelo menos um pouco do que ele fez por nós? Será que o que nós fazemos, o que nós decidimos, o que nós pensamos, será que isso realmente corresponde pelo menos um pouquinho do amor, do que Jesus fez por nós? Queridos, nós amamos muitas coisas nesse mundo, nós amamos a nossa família, tem pessoas que amam dinheiro, tem pessoas que amam status, tem pessoas que amam a vida boa, não tem nada de errado nisso. A única coisa que está errada é quando você pega essas coisas e coloca no lugar de Deus. Deus, ele precisa ser o primeiro e único da nossa vida. Eu preciso colocar Deus no trono do meu coração. Eu preciso entender que já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa frase aqui, ela tem muito significado na vida da gente, porque uma pessoa que pronuncia esse texto, ele está dizendo, eu era um alcoólatra, agora eu não sou mais, eu usava drogas, agora eu não uso mais, agredi a esposa, agredi os filhos, eu era violento, eu gastava a vida com promiscuidade, fazia tanta coisa errada, mas agora eu encontrei Jesus, e a partir do momento que nós encontramos Jesus, a nossa vida é transformada, porque não existe nenhum homem na face da terra que é capaz de transformar o nosso coração, se não for Jesus Cristo. Jesus é capaz de transformar você, Jesus é capaz de transformar o seu coração, mas para isso você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para a cruz. Por que, pastor, eu tenho que olhar para a cruz? Porque a cruz representa o que eu deveria pagar. A cruz representa o preço que o meu pecado custou para a vida de Deus. E pecado não é coisa para que o ser humano deva brincar nessa terra. Nós não podemos ficar flertando com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado, porque Jesus morreu por causa do teu pecado. Jesus morreu por causa do meu pecado. E se ele morreu por causa do meu pecado, a minha resposta, a sua resposta para Jesus é o que? Senhor, eu entrego a minha vida para ti, eu abro meu coração para ti, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fico imaginando, queridos, que para Jesus não foi nada fácil ele enfrentar todas essas coisas, mas ele foi motivado tão somente pelo amor. Aqui também tem mais um texto do livro Desejar de Todas as Nações, que diz assim, Desejar de Todas as Nações escreve que a oração de Cristo pelos seus inimigos é a maior prova de seu amor e perdão. Ele sabia que ao sofrer estava tomando sobre si os pecados do mundo, mas a sua oração era para que os homens pudessem ser salvos, mesmo em sua ignorância e cegueira. Queridos, o mundo está cegando muita gente.
Tem muita gente que está cego com as coisas desse mundo. Jesus está voltando para buscar o seu povo, mas tem muita gente que está dormindo nas coisas desse mundo, está contemplando as coisas desse mundo, ele está deslumbrado com as coisas deste mundo, e nós não podemos ficar deslumbrados com as coisas deste mundo. Nós precisamos estar com os pés na terra, mas os nossos olhos têm que estar no céu. Jesus está voltando nas nuvens dos céus, ele virá para nos buscar, e a gente precisa pedir ao que? Senhor, tira a venda dos meus olhos, mostra o que está acontecendo na minha vida, onde estou pecando, o que é que eu estou fazendo, que eu não tenho uma vida transformada, que eu não tenho uma vida renovada, que eu não tenho uma vida cheia do poder do Espírito Santo, que eu não penso nas coisas do céu. Tem gente que só pensa nas coisas desse mundo, só pensa nas coisas desse mundo, viver para esse mundo. Se você pensa somente nas coisas desse mundo, e se você vive para esse mundo, quando Jesus voltar, ele não vai se lembrar de você. E ele não vai se lembrar de você, não é porque ele não ama você, mas é porque você escolheu viver para este mundo. Tem pessoas que estão, nós podemos viver em Sodoma, nós podemos viver no Egito, nós podemos viver em Babilônia, mas nós podemos fazer a diferença nesses lugares, se nós estivermos olhando tão somente para Jesus. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar justamente a condição que nós estamos e o que Jesus fez por nós. A posição de Jesus ali entre aquelas três cruzes, ele estava no centro, e alguns dizem, não, Jesus estava no centro porque representa que ele está no centro do universo. Não, queridos, aquela posição representava que Jesus era o pior entre aqueles homens. Jesus estava no centro e ali tinha uma mensagem que eles estavam transmitindo através daquilo, era que Jesus estava no centro e ele era o pior entre aqueles dois ladrões que estavam do lado dele. E nós podemos aprender algumas lições através da cruz de Jesus. Primeira, a cruz, você pode olhar a cruz e algumas pessoas estão olhando para a cruz e rejeitam a cruz. Olha para Jesus e fala, não, Jesus não existe, não existe salvação. Eu não acredito nisso, pastor. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito nisso que você está falando. Tudo bem, nós respeitamos você. Nós respeitamos o que você crê, o que você acredita. Mas eu acredito. Se você não acredita, é um problema seu. Eu respeito você. Mas nós acreditamos na cruz de Jesus. Nós acreditamos na cruz de Jesus porque ele veio. Ele morreu no madeiro. Foi lugar de vergonha, ele foi despido, ele foi humilhado, mas tudo isso ele fez para salvar a mim e a você. Eu creio que nessa noite aqui não tenha ninguém que esteja rejeitando a cruz de Cristo, mas infelizmente existem pessoas que estão rejeitando a Jesus. As pessoas ao exporem Jesus através de blocos carnavalescos, as pessoas ao expor Jesus através de filmes, através de tanta coisa aí, desprezando, menosprezando a pessoa de Jesus Cristo. Não valoriza esse Deus que está presente, Jesus que acompanha. Querido, Jesus acompanha você 24 horas. Jesus está presente na sua vida em todos os momentos. Não é somente nos momentos de paz que ele está com você. Ele está principalmente nos momentos de dificuldade. E tem gente que tem dificuldade em entender que Jesus está do lado dele, mas Jesus está pertinho de nós. Através da presença do Espírito Santo, ele está do nosso lado. A segunda opção, nós temos oportunidades também. Através da cruz, nós podemos o quê? A cruz, ela traz o quê? Restauração. Quando eu olho para a cruz, eu vejo sofrimento. Quando eu olho para a cruz, eu vejo vergonha. Quando eu olho para a cruz, eu vejo tortura. Mas quando eu olho para a cruz, eu também vejo salvação. Eu vejo que um pecador como eu, um miserável pecador que merecia a condenação, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo restauração da minha vida, eu vejo restauração na sua vida. Então, se existe alguém que eu esteja falando, que de repente perdeu a esperança, fala, não tem jeito para mim, eu fui longe demais, não existe nenhuma distância tão longe que Jesus não possa te alcançar. Se você descer o mais profundo abismo, ele vai te encontrar. Se você for para o lugar mais inóspito desse mundo, mais distante, ele vai encontrar você, porque ele ama você. E ele quer você do jeito que você está, mas ele não vai deixar você do jeito que você está. Porque quando uma pessoa encontra Jesus, nós passamos por um processo de metamorfose. A nossa vida é transformada. Não tem como você encontrar Jesus e você ser a mesma pessoa. Não tem como você dizer para o mundo, eu sou de Jesus. Nós cantamos aqui, eu sou de Jesus. Para que nós possamos dizer para o mundo que nós somos de Jesus, queridos, nós precisamos mostrar isso através de nossas atitudes. É através de, quando você está no trânsito, você não ficar buzinando, estressado.
É você não ficar nervoso, botando a mão para fora, não sei o quê, e ali soltar nomes ali para a pessoa que está na frente. É você dentro de casa não ficar gritando com a esposa, gritando com os filhos, a ponto dos vizinhos ouvir falar que crente é esse? Que adventista é esse? Que pessoa é essa que está dizendo que bota a Bíblia debaixo do braço, bota uma roupa bonitinha, mas aí olha como é que ele é dentro de casa. Quando eu sou de Jesus, eu sou uma pessoa diferente no meu trabalho. Quando eu sou de Jesus, eu sou diferente na minha vizinhança. Quando eu sou de Jesus, eu sou uma pessoa diferente dentro da igreja. Porque uma pessoa, quando tem Jesus, ela tem um brilho nos olhos. Uma pessoa, quando tem Jesus, ela tem esperança no coração. Ela não vive angustiada, ela não vive desesperada em meus problemas. Porque os problemas, eles virão. Os problemas, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a Bíblia fala, neste mundo nós passaremos por aflição, mas tem de bom ânimo, irmãos. Eu venci o mundo. A cruz representa também vitória. A cruz também, meus amigos, ela representa para nós. Ela representa também, pode passar para mim o próximo slide, travou aqui. Ela também representa redenção. Quando nós olhamos para esse mundo, ele está indo de mal a pior. Ele não está indo, este mundo não está apenas indo a galopes, né, em um cavalo em alta velocidade para um precipício, mas ele está indo como um trem, em alta velocidade para um precipício. Porque quem está no comando desse trem é o próprio Satanás. E nós não podemos andar nos vagões desse trem. Nós precisamos andar neste mundo olhando para Jesus. Nós precisamos olhar para o autor e consumador de nossa fé. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma história. Talvez uns nasceram já em um lar cristão. E talvez nunca experimentaram o álcool, as festas, e louvado seja Deus por isso, nem queiram experimentar. Mas talvez aqui eu esteja falando para alguém que um dia estava no mundo, e Deus foi lá e resgatou você. Deus foi lá e falou assim, filho, não é para você estar aí. Embora você sinta um aparente prazer, um prazer passageiro, mas esse não é o teu lugar. Eu estou oferecendo para você algo melhor. Eu estou oferecendo para você algo eterno. Isso que você está experimentando aí é efêmero e passageiro, mas o que Jesus oferece para nós, queridos, é eterno. Quando nós olhamos para a cruz, meus amigos, a cruz, ela agora está vazia. O túmulo também está vazio, porque Jesus vive. Jesus está no céu e Jesus voltará um dia para nos buscar. A maior alegria que eu tenho, irmãos, é de poder olhar para esse Jesus e saber que ele não é um Jesus fictício. A maior alegria que eu tenho de poder olhar para Jesus é saber que Jesus, ele não é uma utopia. Jesus não é um personagem de desenho animado nem de filme. Jesus é real. Jesus acompanha a tua vida 24 horas. Enquanto você está dormindo, Jesus está lá, passando a mão na sua cabeça e dizendo assim, filho, eu estou cuidando de você, mas Senhor, eu não aguento mais essa ansiedade, Senhor, eu não aguento mais essa depressão que está me consumindo. Jesus está dizendo para você, filho, tenha um pouquinho mais de paciência, espere mais um pouco, confie em mim, segure nas minhas mãos, porque eu estou voltando para levar você para um lugar onde não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver doença. Quando nós chegarmos um dia no céu, e em nome de Jesus todos nós estaremos lá. Quando nós chegarmos um dia lá no céu, nós sabemos que a fila ela vai ser muito grande. Mas eu não me importo, irmão, se eu vou estar no início, no meio ou no final. O que importa é eu estar na fila para entrar no céu. E você também. Sabe por quê, queridos? Porque um dia quando eu chegar no céu, eu quero poder dar um abraço em Jesus. Eu quero poder pegar nas mãos de Jesus e ver as cicatrizes daqueles pregos que foram pregados na cruz. Eu quero poder ver a cicatriz do lado de Jesus que foi perfurado lá na cruz. Eu quero poder olhar nos olhos de Jesus e dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Muito obrigado porque muitas vezes, mesmo eu andando no vale da sombra da morte, mesmo eu andando no limiar da minha salvação, porque tem muita gente que está brincando com a sua salvação. Tem muita gente que o abismo, a destruição está bem aqui, e ele fica aqui, ó, justamente no limiar da perdição, brincando com a salvação, brincando com o pecado. E nós não podemos brincar com o pecado, porque pecado é coisa muito séria. O pecado traz morte, o pecado traz destruição, o pecado traz separação, o pecado traz alienação, o pecado traz morte, e não somente morte de seres humanos. O pecado trouxe a morte do próprio Deus.
trouxe a morte do Senhor Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós podemos olhar para a cruz também com esperança, porque ela oferece para nós a redenção. Um dia Jesus irá voltar e ele vai querer abraçar cada um de vocês. A pergunta que eu faço nessa noite: você estará lá para abraçar Jesus? Você estará lá para dizer: Senhor, muito obrigado por ter morrido na cruz para me salvar. Muito obrigado, Senhor, porque teve alguns momentos que eu pensei em desistir. Muito obrigado porque eu pensei em alguns momentos em desistir, mas o Senhor foi lá, trabalhou em minha vida. O Espírito Santo foi lá e me tocou através de uma pregação, através de uma música, através da leitura de um livro, através de um filme. E o Senhor me resgatou. Queridos, tem muita gente que está precisando ser resgatada pelo Senhor. Tem muita gente que mesmo estando dentro de uma igreja, mas está perdido dentro da igreja, não consegue perceber Jesus em sua vida, vive uma vida fria, vive uma vida sem emoção, não consegue louvar a Deus com gratidão, não consegue levantar uma mão e agradecer a Deus pelo que Ele fez por ele, são tímidos. E eu fico imaginando pessoas, não é o meu caso, mas pessoas que um dia estavam lá no mundo, que pulavam, que gritavam o nome do cantor, cantavam a música daqueles cantores lá no mundo, bebiam, festejavam, ali causavam vergonha, mas não estavam nem aí. Mas ali dava um show, né? Ali de comportamento, ali de movimentos, ali naquela festa, naquele determinado lugar. E um dia ela encontra Jesus e ela entra dentro da igreja e às vezes me parece um defunto. Ela não dá um amém, ela não glorifica o nome de Deus, ela não realiza missão, ela não participa da obra de Deus, ela não lê a Bíblia, ela vem para a igreja para se alimentar apenas da palavra na igreja, ela não ora, ela não promove encontros espirituais, ela não ora pelo poder do Espírito Santo. Eu pergunto para você: está valendo o que Jesus fez na cruz? Não está valendo. Porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Porque o mundo está matando as pessoas, o mundo está petrificando o coração das pessoas, as pessoas vivem congeladas. Para hoje tocar o coração da pessoa, muitas vezes o pregador tem que fazer malabarismo, o pregador tem que fazer isso, tem que gritar, tem que chamar atenção, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para chamar a atenção das pessoas. Mas hoje, ao abrir a palavra de Deus, já seria o suficiente para encher o nosso coração de alegria, porque a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, ela é eficaz, ela é como uma faca de dois gumes, ela penetra a alma, ela joga o pecado para longe e faz com que a gente ande em novidade de vida ao lado do Senhor Jesus. E nessa noite, meus amigos, eu quero dizer para você: Jesus no céu, nessa noite, está olhando para você. Nessa noite, a cruz de Jesus, nessa noite, está sendo exaltado e está sendo levantado aqui mais uma vez. Só que não é uma cruz onde Jesus está, é uma cruz vazia. Nessa noite, Jesus está dizendo para você: filho, eu morri para te salvar. Mas a pergunta, filho, você quer ser salvo por mim? Nesse momento eu quero convidar a nossa irmã que irá cantar uma música. E eu queria que você pensasse na sua vida: será que está valendo viver a vida que você está vivendo? Eu não estou dizendo para você abandonar a igreja, abandonar o caminho, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que para viver ao lado de Jesus tem que valer a pena, tem que viver experiência com Deus, tem que orar e sentir o poder de Deus, tem que ter prazer de estar aqui na casa de Deus, tem que ter prazer de estar no meio dos irmãos, tem que ter prazer de estar no meio do povo de Deus, porque aqui a gente está vivendo a mesma conexão, tem que pensar da mesma maneira, tem que sonhar da mesma maneira, tem que desejar o mesmo. O que é que nós desejamos? O céu. E todos nós um dia estaremos lá. E enquanto a nossa irmã canta, eu queria que você orasse no seu coração e perguntasse para Deus assim: Senhor, eu quero ter uma vida diferente ao teu lado, eu quero ter uma semana diferente. Eu quero que o Senhor toque no meu coração de tal maneira que eu possa perceber o sobrenatural dessa semana na minha vida, que eu veja a intervenção do Senhor em tudo que eu for fazer, que eu possa ver o Senhor abrindo os caminhos, que eu possa ver o Senhor trazendo soluções para problemas, que eu possa ver esperança no meu coração, para que eu possa levar esperança para as outras pessoas. E enquanto a nossa irmã canta, se o seu desejo for nessa noite, mais uma vez, consagrar a tua vida ao Senhor, entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, valeu a pena o Senhor morrer na cruz, valeu a pena porque eu estou hoje aqui para entregar a minha vida ao Senhor e consagrar a minha vida mais uma vez. Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, mas me ajuda, segura na minha mão, fortalece a minha fé, me dê esperança cada dia de viver ao teu lado, e um dia eu terei a alegria de poder viver eternamente com o Senhor. Então, se esse for o teu desejo, no final da música,
Gostaria que você ficasse em pé para que pudéssemos orar o nosso Deus.
Vamos orar. Querido Deus, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor por ter pensado em nós. Muito obrigado, Senhor, porque enviaste Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Era a única maneira, era a única esperança de salvar a humanidade. Senhor, não nos deixe nos perder. Se em algum momento, Senhor, a gente desviar da rota para o céu, que o Senhor nos traga de volta. Que o Senhor alinhe o nosso foco e nos ajude a permanecer olhando somente para Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador de nossa fé. Um dia, Senhor, nós teremos a oportunidade de poder olhar face a face o Senhor Jesus e teremos a alegria de poder ali pessoalmente dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter morrido na cruz para nos salvar. Mas enquanto o Senhor não vem, mesmo assim nós estamos dizendo nessa noite: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos salvar. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por nos resgatar. E nós queremos suplicar ao Senhor que em todos os momentos de nossa vida, até que o Senhor venha, nós possamos permanecer ao teu lado, junto com a nossa família, para podermos morar na eternidade com o Senhor. Dá-nos a semana na tua santa paz e na tua proteção, em nome de Jesus.